E o tema hoje na coluna do nosso querido Túlio Lemos são os prazos eleitorais. Tem cada período tem um prazo para ser cumprido por quem vai ser candidato, tem que se organizar. Então ele traz aqui pra gente essa coluna com informação e educação política. Bom dia, Túlio. Política. Bom dia, Patrícia, bom dia, Arthur, bom dia aos ouvintes da 89 FM. Hoje nós vamos falar a respeito dos prazos eleitorais, datas extremamente importantes para o eleitorado, mas principalmente para quem vai concorrer às eleições 2022. Vamos começar com a janela partidária. Essa janela foi estabelecida pela legislação eleitoral para transformar o que seria em infidelidade na infidelidade legalizada, institucionalizada. Ou seja, está estabelecido que o prazo entre 3 de março até 1º de abril, ou seja, até a próxima sexta-feira, acontece a abertura da janela partidária. Esse período consiste no período estabelecido para que deputados federais e estaduais, deputados e deputadas, poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem correr nenhum risco de perder o mandato, acusados de infidelidade partidária. Está institucionalizado o período para você trair sem ter nenhum tipo de punição. Mas esse prazo termina na próxima sexta-feira, ou seja, daqui a exatamente uma semana. Coincidência ou não, é no dia 1º de abril, considerado o dia da mentira. Mas essa janela é extremamente importante, porque é no momento em que os parlamentares que detêm mandato atualmente e têm dificuldades nas suas respectivas legendas, precisam sair delas e, consequentemente, não querem correr risco de perder o mandato, de responder na justiça eleitoral. Aí tem esse prazo, é um prazo de tranquilidade para você migrar de uma legenda para outra, de acordo com a conveniência política do momento, sem correr nenhum risco. Vamos ao dia 2 de abril, o próximo sábado, sem ser amanhã, o outro sábado, que corresponde exatamente a 6 meses antes do pleito. Essa é a data limite para que todas as legendas e federações partidárias obtenham registro dos estatutos no TSE. Por que isso? Porque há criação de partido o tempo todo, ou pelo menos o pedido de criação junto ao TSE. E muitas vezes o TSE não atua rapidamente no sentido de fornecer a legenda, a legalidade que a legenda precisa. Então, esse prazo, se um partido político tentou obter o registro do seu estatuto no TSE e não conseguir, está fora do pleito. Mas veja só, dia 2 de abril também é um prazo extremamente importante para os candidatos. Aí é o prazo final para que quem vai ser candidato, quem vai ser candidata, tenha o domicílio eleitoral justamente onde ele deseja disputar a eleição. E precisa estar com a filiação deferida pela agremiação partidária pela qual ele pretende concorrer e disputar o pleito. O que é que significa isso? Significa que no próximo sábado, quem vai disputar a eleição tem que estar filiado num partido e tem que estar também com o seu domicílio eleitoral definido onde ele vai concorrer. Isso só para ter uma ideia. Se falou muito que nessa eleição o Fábio Faria podia concorrer por São Paulo. Ele é deputado federal aqui pelo Rio Grande do Norte, mas poderia concorrer por São Paulo. Então, ele teria até o próximo sábado, ele tem ou terá até o próximo sábado para mudar o seu domicílio e concorrer por outro estado. Mas, puxando para cá, esse é o prazo extremamente importante em que a gente vai saber quem vai estar filiado a qual legenda, e aí não pode mais sair até concorrer à eleição, não pode mais deixar, vai ter que se filiou até o dia 2, até o próximo sábado, vai ter que concorrer por essa legenda. Vem uma data agora que importa somente ao eleitorado. No dia 4 de maio, exatamente a 151 dias antes do pleito, vence o prazo para que o eleitorado realize a operação de transferência do local de votação. Ou seja, você votou na eleição no ano passado em uma cidade e pretende transferir o seu voto, você tem até este prazo, dia 4 de maio. Exatamente. E para quem não tirou o título, é maior de 18 anos, não possui o título eleitoral, também tem até esta data.
Vamos à questão do quantitativo do eleitoral. Dia 11 de julho, o TSE vai publicar na internet o número final, oficial, de eleitores e eleitoras aptos a votar em 2022. E aí esse número vai servir também como base de cálculo para o limite de gastos dos partidos e dos candidatos na campanha deste ano. Teste de confirmação e lacração do sistema de urnas eletrônicas será entre 11 e 13 de maio de 2022 no TSE em Brasília, o teste de confirmação. Isso aí é um teste em que as investigadoras e investigadores que participaram do teste público de segurança do sistema de votação eletrônica para testar, ver se violava a urna eletrônica, esse teste que aconteceu no ano passado, em novembro, eles voltam ao TSE para conferir se está tudo ok. No dia 30 de maio, o TSE vai publicar toda a documentação e as conclusões. Fundo eleitoral, dia 1º de junho marca o prazo final para que os partidos políticos comuniquem ao TSE a renúncia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse nome pomposo nada mais é do que o fundo eleitoral aí de mais de 5 bilhões de reais. Sabe quem vai fazer isso? Qual partido vai fazer isso? Renunciar ao fundo eleitoral? Nenhum. Composição da mesa receptora de votos será entre 5 de julho e 3 de agosto, em que os juízes eleitorais vão nomear os eleitores que farão parte das mesas de voto e de justificativas. Também vão ser escolhidas as pessoas que vão dar apoio logístico no dia e no local de votação. Convenções partidárias, esse sim é um prazo importante e que define muita coisa. Convenções partidárias. Entre 20 de julho e 5 de agosto é permitida a realização das convenções partidárias para deliberar sobre a eleição, a escolha de candidatos e candidatas à presidência da República, ao governo do estado e também aos cargos de deputado federal, estadual e senador da República. Lembre-se dessa data, de 20 de julho a 5 de agosto é a convenção partidária em que os partidos vão definir oficialmente quem vai concorrer no pleito de 2022. E a partir daí, as legendas têm até 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura de quem foi escolhido em convenção. Propaganda eleitoral. Dia 12 de agosto é a data final para que o TSE publique a tabela com a representatividade dos partidos no Congresso Nacional e aí vai dividir o tempo de propaganda no horário eleitoral gratuito. A realização, presta atenção que essa também é importante, a realização de comícios, distribuição de material de campanha, material gráfico, caminhada, movimentação, propaganda na internet, será permitida a partir do dia 16 de agosto, essa data é importante. E aí a gente tem o dia da eleição. O primeiro turno da eleição 2022 acontecerá no primeiro domingo de outubro, que será dia 2 de outubro. Nos estados onde ocorrer segundo turno, Rio Grande do Norte ou qualquer outro estado onde ocorrer segundo turno, este será realizado no dia 30 de outubro, ou seja, no mesmo mês. Dia 2 é o primeiro turno, dia 30 o segundo turno. A votação vai ocorrer, como sempre, das 8 às 17 horas. E em 2022 o início da votação será uniformizado pelo horário de Brasília em todos os estados e no Distrito Federal. Isso porque a gente tem alguns estados que o fuso horário é diferente. E depois temos outros prazos, mas que não vem ao caso agora, depois a gente volta a falar desse assunto. Falamos hoje, Patrícia Ferreira e Arthur Dutra, dos principais prazos eleitorais, as datas que fazem toda a diferença na vida do eleitor, mas principalmente dos candidatos que vão disputar o pleito de 2022. Bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Túlio Lemos para o Jornal da Manhã.